Nós vamos falar sobre o assunto que tem tomado as discussões dessa semana e vai assim até quarta-feira, que é o novo ano. Nós estamos terminando o ano de 2013 e o ano de 2014 é uma incógnita, assim como era no dia 29 de dezembro de 2012, o ano de 2013. Nós oramos, clamamos, pedimos a Deus, mas nós não sabemos o que vai acontecer em 2014. Mas nós temos uma certeza: nós queremos ter um ano feliz, nós queremos ter um ano na presença de Deus, nós queremos ter um ano abençoado. Mas como ter um ano novo feliz? Nós vamos, é claro, com base na palavra de Deus, e vamos falar sobre um crente que é uma pessoa muito importante dentro da Bíblia, foi um homem muito provado e muito vitorioso, e com base naquilo que ele disse, nós vamos ver como ter um ano novo feliz. Pode ir. Todos nós queremos ter um ano novo feliz. Nós desejamos isso para nós mesmos e para os outros, para aqueles a quem nós amamos. Mas como podemos nos assegurar de que o nosso ano de 2014 será feliz? Vamos falar um pouco sobre um personagem bíblico que escreveu sobre alegria e felicidade, o apóstolo Paulo. Ele disse: regozijai-vos sempre.
Mas como será que ele conseguia regozijar-se durante o ano inteiro? O que será que nós vamos aprender hoje sobre a vida do apóstolo Paulo, que fazia com que ele, dentro da prisão, escrevesse: regozijai-vos sempre? O apóstolo Paulo era um homem guiado por Deus. Talvez ele tenha sido o cristão mais dinâmico que pode ser encontrado em toda a Bíblia. Mas pessoas bem-sucedidas, como os campeões, não nascem feitas. Elas precisam ser ensinadas. Elas precisam tornar-se alguma coisa. Paulo não tornou-se o homem que era por mero acidente. Ele não se tornou subitamente um brilhante porta-voz de Deus. As coisas não são assim. 4 palavras caracterizaram a sua vida. E estas mesmas, não são 3, são 4. Depois eu acrescentei mais uma. Ajudarão a mim e a você a descobrir como ter um ano novo feliz, bem como uma vida triunfante. As 4 palavras capazes de modificar nossas vidas são propósito, atitude, motivação e esperança. Elas são palavras que descrevem os escritos de Paulo em sua epístola aos Filipenses. Eu gosto muito dessa carta. Mas qual era o propósito da vida de Paulo? A primeira, então, é o propósito. Paulo fazia tendas, escrevia cartas às igrejas recém-fundadas, evangelizava, pregava o evangelho em particular ou para as multidões. E em qualquer dessas situações, em qualquer dessas atividades, ele era dirigido por um só propósito. E é isso que a carta de Filipenses diz: conhecer a Deus. Paulo expressou esse propósito lá em Filipenses 3:10, quando ele disse assim, quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Paulo perseguia incansavelmente esse propósito. Ele desejava conhecê-lo intimamente. Ele desejava conhecer a Cristo com todas as suas forças. Qual é o propósito da sua vida? O que é que as pessoas podem definir como propósito para a sua e para a minha vida? Quando as pessoas olham para você, as pessoas lembram de quê? Qual é o propósito da minha vida? Qual é o propósito da vida da pastora Mara? Qual é o propósito da vida da Cris? Qual é o propósito da vida da Edivan? Quando elas olham para você, elas lembram de quê? O propósito de Paulo era muito semelhante ao de Davi. Davi orou e disse assim: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Tem uma passagem de Davi também que eu amo muito. Quando Davi se encontrava abatido, e muitas vezes eu repito isso para mim, quando eu estou abatida, ele diz assim: por que te abates a minha alma? Por que te perturbas tanto dentro em mim? Espera em Deus, porque eu ainda o louvarei, a Ele que é o meu auxílio e o Deus meu. Assim Paulo fazia. O quadro que Paulo nos oferece em Filipenses 3 é de um corredor. Seus olhos estão fixos no alto. Vocês já conversaram com um atleta de elite? Vocês já conversaram com uma pessoa que treina para chegar a uma Olimpíada? Vocês já perguntaram como é a vida dessa pessoa? A vida dessa pessoa é sobretudo de disciplina. Eles vivem com um propósito, que é chegar ao pódio. E Paulo nos comparou, ou Paulo se comparou a um atleta de elite. Ele disse: seus olhos estão fixos no alvo. Como um atleta disciplinado, Paulo relembra-nos: eu subjugo meu corpo. Em outras palavras, todas as fibras da sua personalidade eram esticadas em um único propósito: contemplar a glória de Jesus. E qual era a atitude do apóstolo dos gentios? As atitudes são extremamente importantes, porque as nossas atitudes
determinam as nossas ações. E aquilo que você está fazendo hoje vai determinar aonde você está amanhã. Porque a Bíblia diz que tudo que você planta, você colhe. Você não pode hoje plantar indiferença, você não pode hoje não se importar com nada e amanhã você plantar gratidão, receber gratidão. E amanhã nós todos queremos ser honrados. Mas Paulo nos ensina que é preciso plantar. Quando um atleta chega lá no pódio, quando ele consegue o primeiro lugar, se você olhar para a vida dele, é uma vida de sacrifícios, é uma vida de entrega, é uma vida de renúncia, é uma vida, sim, ele vai ter alegrias, mas também é uma vida de disciplina. E qual era a atitude do apóstolo dos gentios? As atitudes, então, irmãos, são muito importantes. Não adianta nós falarmos uma coisa e fazermos outras, porque a nossa atitude vai determinar aquilo que nós vamos fazer. O contexto de Filipenses 3 expressa a atitude de fé do apóstolo. Observe, meus irmãos, alegrem-se no Senhor, que eu possa ganhar a Cristo, que eu possa conhecê-lo. Isso é ele dizendo: prossigo para alcançar, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, avançando para as que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo. A Bíblia nos ensina, e Paulo está nos dizendo, sobretudo, que a gente não pode ficar olhando para trás. Nós temos sempre que olhar para frente, para frente e para frente. Você sofreu uma perda aqui, você teve um problema aqui, mas você não pode ficar apegado a isso. Agora vai ser tudo difícil, eu perdi isso, eu perdi aquilo. Não, irmãos, você tem que seguir adiante. A Bíblia diz que nós temos que prosseguir para o alvo. A Bíblia nos ensina que esta espécie de atitude começa quando alguém nasce de novo. Aí que tudo começa. Depois de recebermos a Cristo, nós olhamos para Ele em cada necessidade. Então não fique olhando para trás. Quando aceitamos a Jesus Cristo, nós nascemos do alto. Nós adquirimos nós somos uma nova criatura, nós passamos a ser cidadãos do reino e nós não andamos mais sozinhos. Nós temos que lembrar que conosco, e nós temos que contar sempre com o sobrenatural de Deus. Então, quando enfrentamos necessidades, nós devemos olhar para cima em busca de Deus. Eu sei que tudo à nossa volta diz: não, você não vai conseguir, não vai dar certo. A atitude de Paulo está expressa naquela bela frase: esquecendo-me das coisas que atrás ficam. Não, no ano de 2014, não olhe para trás. Mas eu fiz 3 concursos e não passei. Mas eu perdi não sei o que no ano passado. Mas no ano passado eu não consegui. No ano passado eu falei e não tive resposta. No ano passado não deu certo. Não importa. Esse é um novo ano. E Deus está mostrando agora uma folha branca caindo aqui nesse lugar. Deus quer começar coisas novas com você. Deus está sempre disposto a recomeçar. Perdoe e vá em frente. Não fique macerando e remoendo as coisas que não deram certo em 2013. Porque Deus, Ele não se repete. Quem se repete, quem faz tudo igual, quem é extremamente previsível é Satanás. Ele é extremamente previsível. Nos últimos anos foram escritos vários livros sobre como ter uma boa memória. E eu deveria concordar que uma memória boa é um alvo digno de ser alcançado ou de ser buscado. Creio, porém, que em alguns aspectos nós precisamos de uma memória que seja capaz de esquecer algumas coisas. Nós temos que deixar muitas coisas para trás. Muitos de nós conhecemos pessoas que são derrotadas em sua experiência cristã simplesmente porque nunca aprenderam como esquecer. É preciso aprender a esquecer certas coisas. Paulo diz: deixando para trás as coisas que para trás ficam. Eu não vou pedir isso a Deus não, porque o ano passado eu pedi para passar num concurso e não fui aprovado. Então não vou pedir mais para Deus não. Não é assim que funciona.
Não é assim. Com birra a gente não vai a lugar nenhum. Precisamos esquecer algumas coisas. Precisamos esquecer nosso pecado, nosso passado, confessado e abandonado. Não é? Não é passar um paninho em cima. Ah, eu fiz isso, mas ele fez pior. Não. A gente confessa e abandona. Não é? Precisamos também esquecer nossas falhas do passado. Precisamos esquecer nossas tristezas do passado. Deus não quer que a gente ande pela vida empurrando a vida com a barriga. Não é isso. Jesus disse: eis que vos dou vida e vida com abundância. Mas se você andar carregando a tralha do passado toda, você não vai conseguir. Meu filho, você me arruma mais água? Eu já tomei as duas que a Luísa botou. Nós precisamos esquecer nossas tristezas passadas. Precisamos deixar o ano de 2013 para trás. Mas no ano de 2013 eu não consegui ser disciplinado para estudar. Eu não consegui ser disciplinado para fazer isso. Eu não me disciplinei para ler a Bíblia toda. Isso não quer dizer que em 2014 você não consiga. Eu lutei muitos anos para conseguir ler a Bíblia toda, todos os anos. Eu tentei um ano, tentei no outro, e desde muito cedo que eu gostaria de ler a Bíblia toda, todos os anos. E eu tentei uma vez, tentei outra. Obrigado, meu filho. E tentei outra vez até que eu consegui. Eu me disciplinei e consegui. E graças a Deus eu tenho conseguido ler a Bíblia toda uma vez por ano. É claro que de vez em quando eu leio 2 vezes, de vez em quando eu começo num ano e termino no outro. Mas você tem que perseverar até você conseguir. Não desista das coisas. Não fique remoendo o passado e as tristezas. Paulo também possuía uma grande motivação. Qual seria a motivação de Paulo? Irmão, sem motivação a gente não vai a lugar nenhum. Vocês hoje levantaram cedo, se vestiram e vieram até aqui com uma motivação. E ele diz: irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade, irmãos, a maturidade espiritual é fundamental. E Paulo disse isso aqui. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus esclarecerá. Então somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que apresentamos a vocês. Em Filipenses 3,14 diz assim, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Observe a expressão prossigo. Em momento nenhum a Bíblia manda você parar, ao contrário. Sempre caminhando, sempre para frente, sempre caminhando, não pare. A vida cristã não é um passeio e não é um clube social. Ela requer disciplina e determinação. A expressão prossigo é cheia de energia. O quadro é de um corredor forçando cada músculo, cada fibra. Essas televisões hoje, elas têm a vantagem de que quando o cara está correndo, que o cara aproxima, você vê os lábios subindo, você vê os dentes tudo de fora, você vê os músculos do cara, você vê o esforço que o cara está fazendo para conseguir aquela medalha corruptível. E nós queremos ganhar o céu, queremos ser exaltados, queremos ser honrados, deitado numa rede, irmão, sem fazer nada, numa boa, achando que tudo vem no nosso colo. Mas Paulo
Paulo disse que não é assim. Paulo está ensinando em Filipenses que nós somos como um corredor. É verdade que nós somos salvos pela graça, e isso nós não podemos esquecer, mas nós devemos lembrar que somos criados em Cristo Jesus para as boas obras. O verdadeiro cristianismo requer disciplina e determinação. Assim como um corredor que não é disciplinado perderá a competição, o cristão que não for determinado não alcançará o sucesso. Não é porque você não conseguiu uma vez que você não vai para prosseguir. Não, de jeito nenhum. Prossiga. Mas qual era a motivação de Paulo? Ela é encontrada em Filipenses 3,14. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Irmãos, a gente não pode viver nesse mundo achando como se o mundo fosse só isso. Não. Jesus está voltando, irmãos. Essa época de Natal e Ano Novo é uma época muito consumista. As pessoas só pensam em comprar, comer. E só dar e receber presentes. Comprar. Mas Jesus está voltando. A vida não é só isso aqui. Hoje nós estamos aqui, mas nós não sabemos se em 2014 a igreja já vai estar com Jesus Cristo. Há indícios e mais indícios de que Jesus está às portas. E nós não podemos continuar a viver como fúteis, comprando, gastando e nos preocupando com coisas que não têm importância. É bom comprar, eu gosto muito, né? É bom comer, eu também gosto muito, mas a gente não pode se preocupar só com isso. Há outras coisas importantes. E o mais interessante em Paulo é que para alcançar esse objetivo, chegar a esse alvo, ele não confiava em si mesmo, nem em seu vasto nível cultural. Paulo era um homem cultíssimo, nem em seu dinheiro ou herança, e muito menos no fato de ter sido religioso por toda a sua vida. E isso é interessante, porque Paulo, ele afirma categoricamente, ele diz: olha, eu fui religioso, e bem mais. Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, ele diz: eu ainda mais. Pois nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne, embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança. Cuidado, irmão. Religioso não é sinônimo de que vai para o céu, não. Paulo foi muito claro. Circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Ele procurava ser irrepreensível, mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, eu considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo. E ele continua: Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas, eu as considero como esterco. Irmãos, prestem atenção. Esse homem, ele tinha poder. Ele vinha de já foi feita uma pesquisa, ele vinha de uma família abastada. Ele era cultíssimo. Ele era religioso. E ele considerou tudo isso como esterco. Tudo isso que muitas vezes as pessoas: não, eu não vou trabalhar para Jesus não, porque eu estou ocupado. Não, eu não vou fazer isso não, porque eu tenho que fazer isso assim primeiro. Não, eu não vou pregar o evangelho não, porque eu tenho que... Ele disse que tudo isso é esterco. Está lá em Filipenses, não sou eu quem está dizendo. Esse homem chegou a essa conclusão: tudo isso é esterco.
Então, muitas vezes nós temos que prestar atenção, irmãos. A expressão soberana vocação refere-se ao dia quando os crentes serão arrebatados para estar com Cristo. O contexto de Filipenses 3 também enfatiza que Paulo viveu na esperança deste grande evento futuro. Eu tentei pregar outra coisa hoje. E eu comecei, mas a mensagem perdeu no computador. Procurei, ela simplesmente se perdeu. E quando eu abri de novo, estava nessa. Eu bem que tentei, né? Alegria, esperança, tudo vai se realizar em 2014, vai ser uma bênção, mas não. E em Filipenses 3:20 ele acrescenta: ele ansiava pela vinda do Salvador. Esta era uma das motivações da sua vida. Há alguns anos, o antigo presidente dos Estados Unidos, Eisenhower, estava na cidade de Denver, no Colorado. Depois de assistir a um culto matutino, ele foi visitar à tarde um garotinho que tinha um câncer. O presidente chegou sem ser anunciado, chegou de surpresa. Não é? É uma história que os americanos gostam de contar. Ele frequentava uma igreja evangélica e um dia ele resolveu sair da igreja e disse: não, eu soube que tem um garotinho com câncer em estado terminal, eu vou lá visitar esse menino. E chegou de surpresa, sem ser anunciado. Subiu até a pequena casa pintada de branco, que tinha uma escadinha para subir, bateu a porta, uma casa humilde. O pai do garoto veio atender e ficou pasmado. Imagina você abrir a porta, acordar de manhã todo desgrenhado, sem lavar os dentes, os cabelos em pé, aquela camisola com furo aqui, ou aquele pijama todo arrasado. Aí você abre a porta, é a Dilma. Bom dia. E a comitiva toda. Bom dia. Você já pensou? Aí o cara chegou, o pai do garoto veio atender e ficou pasmado porque ele encontrou a porta. Você imagina a surpresa. Isso é um caso real. Ele estivera trabalhando nos arredores da casa, seu cabelo estava despenteado, a barba por fazer, aquela história de você acorda, né? E quem tem casa, você acorda, às vezes você acorda, abre a porta e vai para o quintal. Eu já fiz muito isso. E às vezes você esquece da vida lá no quintal. Depois você entra e vai fazer sua toalete e tal. Ninguém está te vendo, né? A porta da frente, graças a Deus, está para lá e tudo fechado. Você está nos fundos. Ele estava usando uma camiseta velha, uma calça jeans bem desbotada. E ali estava o presidente dos Estados Unidos e seus assistentes. Eu imagino a comitiva. A comitiva presidencial, todo mundo devia estar de terno e gravata. Foi introduzida na humilde casa e um pequeno presente foi dado ao garoto. O presidente tomou o garoto em seus braços, o menino também devia estar naquele estado, e o levou para ver a limusine presidencial. Após 15 minutos de visita, a comitiva partiu, toda a vizinhança ficou alvoroçada. Eu imagino as bandeirolas, vizinhas, tudo gritando, né? Aquele pessoal, as mulheres histéricas, os homens com a máquina de fotográfica na mão. Naquele tempo não tinha, né, esses celulares com... Todos estavam excitados, exceto o pai do garoto. Ele jamais podia imaginar que um dia encontraria o presidente dos Estados Unidos despenteado, barbudo e mal vestido. Que situação constrangedora. Qualquer dia desses, Jesus vai voltar. Pode ser em 2014, ninguém sabe. Como ele irá encontrar você e a mim? Pronto, vestido com vestes brancas ou despreparado, despenteado e mal vestido? Nós não queremos que Jesus nos encontre assim. Nós não queremos ser surpreendidos como aquele homem foi. A Bíblia diz que nós temos que comprar vestes brancas. O apóstolo Paulo vivia no brilho causado pela gloriosa esperança da volta de Cristo. Um dia, de acordo com a tradição, o apóstolo Paulo ajoelhou-se numa arena em Roma. No momento, a cruel espada de Nero decepou sua cabeça. Dizem que foi assim que Paulo morreu, né? Fazendo-a rolar no pó. Mas Paulo era fiel e verdadeiro ao seu propósito. Mas ninguém vive sem esperança. Qual é a sua esperança, meu irmão e minha irmã?
Uns vão dizer, é passar no concurso. A minha esperança é ter um filho. A minha esperança é ver meu filho formado. A minha esperança é ver minha filha casada. A minha esperança é ver meus netos. Mas qual era a esperança de Paulo? Qual é a sua maior esperança? A sua maior esperança vai determinar qual é o maior valor da sua vida. A Bíblia diz que o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. O que você espera alcançar ao final da sua vida? Paulo tinha esperança. Qual era a esperança de Paulo? Ela está descrita nos versículos 20 e 21 e diz assim: a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. Ele transformará os nossos corpos humilhados, irmãos. Esse corpo aqui, o meu e o seu, a Bíblia chama de corpo humilhado. Ele precisa, se você não der banho nele, você não lavar com sabão, ele fede. Com o passar do tempo, ele vai se deteriorando. Não é verdade? E muita gente não aceita, aí começa a esticar daqui, puxar dali, puxar daqui, não é? E vira uma coisa meio esquisita, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso. Sabe por quê que as coisas são assim? Que é para a gente ter certeza de que o nosso descanso não é aqui. A nossa vida não é aqui. A Bíblia diz que a juventude, ela é passageira e enganosa. Se Jesus chegasse aqui na minha frente e dissesse: Mara, você quer voltar aos 20? Não. Aos 30? Não. Aos 40? Não. Não. Se o senhor puder apressar um pouquinho mais, eu agradeço, para ver as coisas, para ver a obra do Senhor na minha vida. Mas, por favor, não volte nada. Porque a Bíblia ensina que você tem que prosseguir para frente, irmão. Para frente, é para frente que você tem que andar. Você não pode ficar pisando as derrotas, as coisas ruins que aconteceram. A Bíblia diz que no caminho do justo tem tesouro escondido. Se você ainda não achou, você tem que ir para frente, porque você vai encontrar com certeza. Não desista, continue, persevere, vá em frente. Paulo sabia que um dia o que está descrito em Apocalipse será vivido por todos nós. Mas, irmãos, volta um pouquinho, minha filha. Mas não é para você viver a vida aqui como se fosse um fardo, não. Alegre-se. Alegre-se. Deus é bom. Deus te dá uma família, Deus te dá amigos, Deus te dá igreja, Deus te dá todos os dias o mais importante, que é a companhia dele. Alegre-se. A vida foi feita para você se alegrar, irmãos. Eu tinha tanto medo desse Natal, porque eu perdi meu pai em fevereiro e fiquei tão temerosa, mas foi uma bênção. Eu me alegrei, eu sorri e foi uma bênção, a presença de Deus. Eu vi Deus ali no meio da minha família, eu vi Deus operando. Não tenha medo, irmãos. É para frente, é para frente. Para trás foi muito bom, foi uma bênção, mas você tem que olhar para frente. Eu vou viver com meu pai a eternidade toda, porque eu preguei o evangelho para ele e ele aceitou a Jesus. E a Bíblia diz: se tu creres, salvar-se-á tu e tua casa. E essa deve ser a sua preocupação em 2014. Alguém na sua casa que ainda não tem Cristo, ore, clame, porque isso é uma promessa bíblica. Se tu creres, salvar-se-á tu e tua casa. Glória a Deus. Você ama alguém? Então, irmãos, fique firme. Fique firme. Fique firme, porque você vai morar com ele a eternidade inteira. Paulo sabia. Um dia, irmãos, não se lamente. Um dia, lá em Apocalipse está escrito: e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, e nem pranto, e nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Irmãos,
A Bíblia diz que nesse mundo nós vamos ter aflições. Mas Jesus disse também: tende bom ânimo, eu venci o mundo. Você vai vencer. É por isso que a Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores. Os problemas não são para você ser consumido por eles. Os problemas não existem para paralisar você. Não, continua caminhando. Caminha, porque vem tesouro escondido aí. Em 2014 Deus tem tesouro escondido para você encontrar. Mas você tem que caminhar, mas não deu certo até agora. Não importa. Caminha. Um dia, irmãos, essa notícia, ela vai ser verdadeira. Um dia, todos os jornais e revistas do mundo vão dar essa notícia aqui, ó. Vai ficar todo mundo desesperado. Será que foram abduzidos? O governante se reúne para analisar os reflexos da tragédia. A loucura pós-tragédia. Pessoas gritam pelas ruas sem parar, afirmando que Jesus Cristo levou os salvos e eles foram deixados no mundo por causa dos seus pecados. O que dizem os teólogos sobre esse evento? Blog da NET já havia alertado que isso iria acontecer um dia. Essa notícia aqui, essa capa, ela vai ser real. Eu não sei se é amanhã, nem daqui a 5 anos, nem em 2014, mas um dia Jesus avisou. Tudo que Jesus, aliás, eu vou voltar a pregar isso na outra semana. Tudo que Jesus disse que ia fazer, ele cumpriu. Só falta uma coisa: a volta dele. Eu vou mostrar para vocês passo a passo. Só falta a volta dele. Um dia Jesus vai voltar e a Bíblia diz que nós seremos arrebatados. E conosco todos os nossos. Porque a Bíblia diz: se tu creres, salvar-se-á tu e tua causa. Mas olha o que é: se tu creres. E a partir daquele momento, toda a tristeza fará parte do passado. Não desanime, persevere. A esperança de Paulo é a nossa esperança. Ela se chama Jesus Cristo. Qual é a sua esperança? Para que você tenha um ano novo feliz, deixe-me encorajá-lo a fazer um voto com Deus. Eu sei que em 2014, todo mundo gosta de se vestir de branco, reunir a família de novo é outro tormento. Porque é um tormento para muita gente. Família grande, então só o sangue de Cristo. Ixi, lá vem a fulana. Aí se é na casa de um, deixa eu arrumar aqui, porque fulano tem uma língua terrível. Vai falar disso, vai falar daquilo. Ixi, deixa eu arrumar, botar os meninos arrumados, senão vão dizer que a gente está passando fome. Vão dizer que a gente não tinha dinheiro para fazer, não é não? É uma coisa terrível. Aí reúne, só que dessa vez todo mundo de branco. Não é não? Aí você senta no salão e começa as conversas. Em 2014 eu vou parar de fumar. Em 2014 eu vou parar de beber. Em 2014 eu vou perder 30 quilos. Em 2014 eu vou todo dia para academia. Em 2014 eu vou... Não é não? Todo mundo. Eu vou ler a Bíblia 3 vezes por dia. Em 2014 eu vou jejuar 52 horas por semana. Em 2014 eu vou todo dia para a igreja 6 horas da manhã orar. Em 2014 e por aí lá vai. Mas eu vou te encorajar a fazer uma coisa em 2014. Em primeiro lugar, faça um voto com Deus. Quando eu quero cumprir uma coisa, eu não prometo para mim não. Se eu prometer para mim, só o sangue, eu não cumpro. Mas se eu prometer para Deus, pode o céu desabar, que aí, porque a Bíblia diz que é melhor você não votar do que votar e não cumprir. Peça a Ele em primeiro lugar que te ajude. O problema do voto é que você não pede a Deus para te ajudar. Quando eu faço um voto para ir no monte 7 dias, no primeiro dia eu chego lá e agradeço: Senhor, obrigado porque eu vim. Agora, Senhor, me ajuda a estar aqui amanhã.
No segundo dia eu faço a mesma coisa, até o sétimo dia, Senhor. Obrigado, Senhor, valeu, o Senhor me ajudou e eu estou aqui, porque não é você, é Ele que te ajuda. Pedir a Ele que te ajuda a ter um propósito dinâmico para a sua vida. O seu propósito não deve ser igual às pessoas do mundo, porque aqueles votos que eu disse, todo ímpio tem. Eu quero ganhar dinheiro, eu quero ser bem sucedido profissionalmente. Nós temos que ter tudo isso. Nós temos que passar no concurso, nós temos que ser bem sucedidos profissionalmente, nós temos que querer ver mesmo os filhos dos nossos filhos, nós queremos ter saúde, isso tudo é lícito. Mas nós sabemos que a vida não é só isso. Um propósito dinâmico para a sua vida, a desenvolver atitudes de fé. Essa é a diferença. A ter atitude diante da vida, irmãos. Tem muita gente que gosta de ser coitado. Ah, coitada da Cris, oh meu Deus, que pena. Oh menina, ela nunca conseguiu, não sei mais o que. Oh meu, ela queria tanto ter um filho, nunca teve. Oh meu pai, coitada. Não, irmãos, ela não tem nada de coitada. Você não tem nada de coitada. Eu não tenho nada de coitado. Não é assim. Você não é um coitadinho. Você tem um Deus que é todo poderoso. Você tem um Deus do impossível agindo por você. E a palavra de Deus diz que não há um Deus como Ele, que acha pelo seu povo como Ele faz. A ter uma atitude diante da vida. Irmão, o que você escolhe hoje vai determinar onde você vai estar amanhã. Aonde você quer estar amanhã? Você quer ser vitorioso? Você quer ser abençoado? Você quer ver as bênçãos de Deus na sua vida? Então você tem que ter atitude. Não culpe os outros. Ah, eu não fiz porque se minha mulher fosse melhor, se o meu marido fosse melhor, se meus pais tivessem me dado isso, se minha mãe tivesse feito aquilo, se meu marido não sei mais o que, se meus filhos, se meu marido deixasse. Irmãos, não dê desculpa. Mais uma vez, você tem que ter fé e a sentir-se motivado pelas promessas de Deus e a ter esperança. Tudo isso, irmão, tem que ser pedido a Deus. Se você aprender a fazer como Paulo e pedir a Deus que Ele dê tudo isso, Deus vai conceder o desejo do seu coração. Amém? Vamos orar.